Esse ponto é levantado depois de tudo isso que a gente está discutindo aqui, de falar em sucessão, chegada de Tite, áreas novos, planejamento para 2024, fala-se em promessa do Tite aí de 2023, mas vamos combinar certinho? Flamengo já é feliz ano novo, né? Pensando em 2024. Olha, dor de cabeça pro Timão, disputas dentro e fora do campo com o Flamengo. E aí a gente tem aqui, né, de questões de diretoria e de gramado. Em maio de 2015 o Guerreiro assina com o Flamengo, né? Agosto de 22 o Flamengo elimina o Corinthians na Libertadores. Outubro de 22 o Flamengo é campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Janeiro de 23 o Vitor Pereira troca o Corinthians pelo Flamengo. E na reta final de 2023 o Tite pode ficar com o Flamengo porque o cargo de técnico do Corinthians não está vago mais. Parece não, né? Nossa informação é que o Corinthians até tentou, né? Conversou com o Tite também. E a Lili Nascimento está aqui agora para dizer que o desfecho dessa história do lado do Corinthians não é com o Tite, é com um outro antigo ex-treinador, também vitorioso por aí, Lili. É isso mesmo, Bruno, amigos. Mano Menezes é o novo treinador do Corinthians, faz sua terceira passagem pelo clube, já assinou o contrato válido até dezembro de 2024, está reunido neste exato momento com o presidente Duílio Monteiro Alves, mas ele já assinou o contrato, tá tudo certinho. Daqui a pouquinho, por volta de 1h30, 2 da tarde, deve chegar aqui ao CT Joaquim Grava, tá tudo certo, ele vai dar o primeiro treino na tarde de hoje, inclusive os jogadores estão chegando aos poucos, já vão se deparar aí com o novo treinador, com o Mano Menezes, tá? O Corinthians entrou em contato com ele depois de tentar novamente o Tite. A resposta foi negativa, portanto, o Mano Menezes, que o Duílio já tinha procurado há alguns meses antes de contratar o Luxemburgo, aceitou vir a São Paulo conversar com a diretoria corintiana, então agora tá tudo certo. O Corinthians já tem um novo treinador, menos de 24 horas depois de ter demitido Vanderlei Luxemburgo, que ficou pouco mais de 4 meses à frente do Alvinegro. Então, repetindo, daqui a pouquinho, Mano Menezes deve chegar ao CT Joaquim Grava para comandar o primeiro treino em sua terceira passagem pelo Corinthians, Bruno. Só uma coisa, Lili, você tem informação até quando é o contrato? 2024. Dezembro de 2024. Dezembro de 2024. Mais um ano, vai. Um ano, meses, mas não então. assume com aquele contrato pequeno de poucos meses para fechar a temporada. Isso envolve eleição também lá no Corinthians, então até o final do ano que vem. A informação, então, da Lili Nascimento. Daqui a pouquinho, o Mano Menezes por lá. A gente vai debater, então, essa... Fica aí, hein, Lili? Fica aí. Mas a gente vai dar um pulinho também no Rio de Janeiro, porque se o cargo de técnico no Corinthians está preenchido, o cargo de técnico do Flamengo tem dono, é o Sampaoli nesse momento. Eu acho que é. Até onde eu sei, é. Tá, mas o Tite tava, né? Existia essa dúvida também, não é, Pedro? Será que o Tite vai pro Corinthians? O Corinthians entrou na negociação. Bom, pelo menos pro Corinthians a gente sabe que o Tite não vai. Vai pro Flamengo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Uma boa tarde para você, beijo para a Mari aí, todos os amigos do Sport Center. Olha, tem uma boa possibilidade, mas para isso tem que tirar antes o Sampaoli oficialmente do cargo, né? Porque, como eu já venho dizendo há alguns dias, virtualmente ele está demitido. É como consideram dentro do Ninho do Urubu, inclusive. E aí muita gente parece até uma falta de respeito, mas assim, é como as coisas estão acontecendo nesse momento. Uma situação um tanto quanto constrangedora até, porque todos temos informações, colegas da imprensa e tudo mais, que os contatos com o Tite seguem a todo vapor e o Sampaoli segue no Ninho do Urubu dando treinamento, né? Parece uma situação bem do Paulo Souza lá do ano passado. A gente lembra muito dessa situação, porque no ano passado o Paulo Souza deu virtualmente treinos demitidos lá em Atibaia, comandou o Flamengo virtualmente demitido contra o Red Bull Bragantino e só foi oficializada a sua saída e da sua comissão depois saiu ali até onde o Flamengo estava concentrado. Então, uma situação constrangedora nesse momento. O Sampaoli e a sua comissão cumprem um contrato, se incomodam já um pouco com essa situação, mas estão lá hoje, mais uma vez pela manhã, no Ninho do Urubu, assim estiveram. E pode ser, Bruno,
e Mari, amigos, que esteja também no sábado contra o Bahia. Se o Flamengo não resolver totalmente a situação do Tite, que é o escolhido para ser o sucessor, até o jogo contra o Bahia, há a possibilidade do Sampaoli comandar o time no sábado, sim. Então é uma situação tanto quanto peculiar. Se engatilhar tudo com o Tite, deixar tudo bem acertado, poder anunciar o Tite e o Sampaoli ser oficializada a sua saída, aí pode ser até que o Mário Jorge, treinador do Sub-20, comande aí a equipe no sábado, uma espécie de transição para o Tite. E aí o primeiro jogo do Tite seria contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no outro fim de semana. Então é um enredo um tanto quanto peculiar, né? Mas assim, reforçando, há contatos constantes com o Tite, e aí é uma possibilidade dele trazer 3, 4 membros da comissão técnica, e chegando ao Flamengo, aí sim ele pode fazer uma análise melhor assim do que ele pode trazer até mais integrantes para compor o corpo técnico até o fim de 2024, pelo menos é essa a ideia. Bom, Pedro, Lili, Donk, Prates, todos aqui no estúdio, vocês vão presenciar o nascimento de um quadro. Porque eu farei uma pergunta, eu só estou pensando o nome do quadro. É assunto sério agora, Se Mariana. será redigrômetro, regrediu ou evolui? Eu faço a pergunta. Bruno Vicari. Ah, pra mim? Mano Menezes, ir para o Corinthians é regredir na carreira? Boa pergunta, hein? Maldosa, talvez um pouco maldosa, mas é uma boa pergunta. Responda lá, Diniz. Não é. Sabe por quê? Porque o Mano tá na pior, né? Como tá pior? Ah, os últimos trabalhos do Mano foram bons? Não. O ano passado foi bom. Vice-campeão brasileiro. Não, se tá e pior, o último trabalho trabalho da dele? sarjeta. Espera um pouquinho. O quê? Tá pior, a impressão que o cidadão tá na sarjeta lá, Tassinheira, Lembeira, né? Que Quem tá na pior. Nesse momento, quem está na sarjeta é o Corinthians. Correto. Apesar de estar também na semifinal da Sul-Americana, e ainda poder... exatamente. Mas então é isso, um precisa do outro. Isso concordo. Porque o Mano Menezes, o trabalho recém desse ano, então, no Internacional é ruim. E ficou isso ainda mais evidente que com a mudança de treinador o Inter tá voando aí na Libertadores. E o Corinthians está mal. Então, acho que nesse momento, um precisa do outro. Então, não entendo que regrediu por essa questão. Como um precisa, não é uma evolução, mas como um precisa do outro, acho que fica elas por elas. Pronto? Tá bom. Algum drama, alguma polêmica, Não. algum corte, algum xingamento, alguma coisa? Sim. Pratos. Amanhã a gente conversa. E você? Eu já falei você, Mano Menezes. E você, Assim, Rafael o Corinthians Prates? foi uma situação que a gente falava instantes, né? Como o Corinthians decidiu demitir o Luxemburgo depois do primeiro jogo, o Corinthians está em uma situação em que ele está tentando buscar um treinador possível. Um treinador que seja realista para o momento. O nome do Mano Menezes é o nome de quem conhece o clube, trabalhou com parte dessa diretoria também. O Mano participou algumas semanas do Bola da Vez aqui na ESPN, dizendo que não trabalharia em 2023. Que a ideia dele era não assumir nenhum time agora. E você acredita nesse papinho? Mas então por que a gente entrevistou? Não, mas o do agora não Tite entendi nada disso que ele falou. Mas se o cidadão falou, eu não acreditar no que ele falou, mas aí eu não... Mas aí você é muito inocente. Mas aí tem que ter essa ingenuidade. A minha Tite não ingenuidade é trabalha tão no Brasil. grande. Não, mas essa eu nesse vou defender momento. o Tite, gente. O Tite? Claro, gente. Porque se ele não assumiu um time em 2023, se ele assumiu... O Mano. Não, o Mano falou isso. O Mano? O Mano falou que a ideia dele, ele recebeu outras propostas do Brasil e não quis. O Tite tem uma situação aí que tá me chamando muito a atenção. O Pedro Henrique trouxe a informação de contatos de quem trabalha com o Tite, do próprio Tite com a diretoria do Flamengo. O Tite sempre se pautou e até vendeu isso como grande ética da carreira, de não conversar com um clube que tem treinador empregado. O Flamengo tem um técnico, gente. Isso é verdade. O treinador tá a semana inteira dando treino pro time jogar sábado contra o Bahia. Ele vai sair. Veja bem, ele vai sair. Ele não saiu. Ele não saiu. Então, assim, isso me causa estranheza. O Tite, que sempre se pautou muito com isso, em relação à parte até da ética que ele fala, em relação a não conversa com quem tem técnico empregado, por mais que tenha interesse em trabalhar lá, tá me chamando... Eu tô ficando surpreso com isso. Eu não sei se o Tite, se acertar com o Flamengo, ele vai explicar o que é isso, como se deu também isso. Não adianta falar assim, não, mas... O Flamengo tem um mandado treinador, embora Bruno. na quinta, eu assumi na sexta. Porque aí a conversa a conversa existe. Esses contratos são contratos difíceis de ser feitos, você sabe disso. São treinadores valorizados, treinadores que você tem uma série de minutas no contrato, de premiação, Não é tão rápida a negociação assim, geralmente. E a conversa tá rolando, né, Pedro?
Sim, está acontecendo. Pelo que a gente sabe, as conversas vêm acontecendo entre as partes. E até por isso que o Prat falou aí. São contratos extensos, são contratos longos, contratos detalhados que têm que ser feitos, enfim, com várias cláusulas, bonificações. Então, as conversas vêm sendo feitas nesse sentido. É uma situação que eu digo muito peculiar, porque assim, todo mundo já sabe, inclusive da parte do São Paulo, que a saída vai acontecer. Não se sabe exatamente quando. Então essa semana tem sido assim, dia após dia, minuto após minuto. Quando vai sair? Já teve contato? E aí? Vai acontecer? Vai sair a demissão? Quando vão oficializar? Então todo mundo, é o que se respira no dia a dia do Ninho do Urubu, essa expectativa de quando isso vai acontecer, por parte de comissão técnica, do Sampaoli, por parte até do dia a dia, e parte de jogadores também. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, porque influencia na vida de todo mundo, né? Eu vou mandar para a Lili uma pergunta também sobre Tite, mas eu queria só, Dom, que se você compactua da minha teoria da conspiração. Meu Deus. Não é informação, é teoria da conspiração, fonte, vozes da minha cabeça. Depois, né? Não, porque assim, para mim a sensação, e aí eu olho pro lado do torcedor do Corinthians, ele perdeu o Dorival, que causa todo o caos. Porque no mesmo dia que fecha com São Paulo, tem uma tentativa do Corinthians de tentar o Dorival e chegou atrasado, chegou atrasado na história. Ele vê o Tite caminhando pro Flamengo. A minha sensação, Mariana Spinelli, é que o Corinthians fala, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. O meu ano político já foi um caos. Eu vou tentar. Vendo que, cara, eu não consigo propor o que o Tite precisa, não consigo dar as bases. O Tite não tá afim de, talvez, nesse momento, assumir o Corinthians. Eu vou dar um sinal pra torcida que eu tentei. Demito o Luxemburgo e falo, ó, tô sem técnico. Você não falou que assume quando não tem técnico? E aí tenta o Tite dá uma segunda, terceira, quarta, sei lá, quinta negativa, e fala, eu vou pro Mano. Mas aí quem vira o vilão da história? O Tite. É uma teoria dessa conspiração, isso não é uma informação. Não, mas faz todo porque sentido. a sensação pro torcedor quem que tá errado? Quem que eu cobro nesse momento? Mas o Tite não tem nenhuma obrigação de acertar com o Corinthians. Exatamente. Né, mas nenhuma obrigação. Não é porque é o Tite que trabalha no Corinthians que ele tem que acertar com o Corinthians. Mas a Mari tá falando bem que não vai colar na direção assim, poxa, vocês deixaram o Tite pro Flamengo. Vocês não tentaram. A torcida do Corinthians pode virar o alvo pra quem ela quiser nesse momento. Sim, isso faz sentido, essa questão. Só que acho que tem no ponto da especificação específico do Tite, é que não é a primeira vez que o Corinthians tenta. Então acho que também não foi uma cartada que tentou agora, basicamente. Pra mim, o Corinthians não ter tentado ou chegado atrás no Dorival, pra mim, pesa mais contra a diretoria do que, de repente, essa movimentação. Mas, de qualquer forma, acho que cabe muito isso. É uma interpretação bem possível e que faz todo sentido. E no caso do Mano Menezes, pra mim, é um acerto. Acho que o Corinthians acerta em contratar o Mano Menezes, mas também não quero ficar fazendo muitos elogios à diretoria do Corinthians por conta disso, porque para mim ele vem a partir de um erro, né? Porque se você tinha a convicção que o Luxemburgo não ia evoluir, eu também acho que não evoluiria, então eu concordo com essa movimentação. Não é 1-1 com o Fortaleza que determinou isso. Então, seria se fosse um 3-0. Mas o Tite poder ir pro Flamengo que determinou a demissão do Luxemburgo. Foi o que determinou. Mas assim, você poderia ter feito isso, já que você estava disposto a trocar o seu técnico para pegar até o Mano Menezes, fizesse isso numa data FIFA que ele teria tempo para trabalhar. Então, assim, acho que até quando na escolha pode ser certa, ainda mais pelo contexto que foi, mas, assim, o momento mostra o quanto que ela foi atrasada nesse sentido. E aí, eu acho que de não ter conseguido convencer o Tite, aí é a questão do Tite, mas essa movimentação ainda acho que tem pontos para se questionar da diretoria do Corinthians. Ô, Lili, porque assim, tem uma entrevista do Tite pro podcast do Flow, que ele diz, me chamem de mentiroso, dizendo que ele não assumiria nenhum time em 2023. Falou pro Marra. Ele não falou? O Marra trouxe essa informação pra gente também. E aí, era nisso que o Corinthians se agarrava. Ó, gente, o Tite não quer assumir um time. E aí, quando ele vê ele nessas conversas com o Flamengo, qual que é a situação? Você tem alguma informação de o porquê, onde que essa conversa não aconteceu? O Corinthians realmente tentou com todas as armas? Ô Mari, a decisão, o Tite não estar hoje no Corinthians é decisão única e exclusiva dele. Desde o início do ano, a diretoria corintiana vem tentando trazer de volta o treinador. Inclusive, no início do ano, quando o Corinthians anuncia o Fernando Lázaro, o Corinthians até aceitaria que o Tite assumisse 3 meses depois, o Lázaro fosse segurando ali o trabalho e depois o Tite assumiria o clube, mas ele não aceitou. Aí sai o Lázaro, o Corinthians tenta novamente, ele não aceita. Depois da situação da saída do Cuca, novamente uma tentativa
expectativa, a resposta negativa do Tite. Aí vem a escolha do Luxemburgo e agora a primeira opção foi o Tite. Novamente, a diretoria corintiana entrou em contato com ele, uma resposta negativa, portanto foi ao mercado. O Mano Menezes já havia despertado interesse no meio da temporada. Duílio liga para ele, ele aceita vir para São Paulo e aceita esse convite. Agora a gente não sabe como se deu essa conversa, porque se realmente ele for para o Flamengo, tudo que ele falou nesse podcast, principalmente com o Mário Marra, cai por terra se ele assumir ainda nessa temporada, né? Então, a gente aguarda e o termômetro da torcida corintiana é um pouquinho de decepção se ele for para lá e não ter aceitado vir para o Corinthians num ano tão complicado. Mas o Prats mesmo falou, ele não tem obrigação nenhuma de assumir o Corinthians, mas a gente sabe como é que é coração de torcedor, né? Não, mas aí nessa que eu vou defender o Tite. Primeiro porque ele pode mudar de opinião. De repente o cara não queria trabalhar e começa a chegar um boleto da escola, do plano de saúde. Mas aí não abre aspas. Mas não abre aspas falando, me chamem de mentiroso. Compaixão do que você está falando aí, Bruno. Tudo bem. Ele está realmente num aperto que poucas vezes se viu. Mas essa parte dos boletos de lado, se o Tite assumir, a gente nem sabe se vai. Se ele assumir agora o Flamengo, ele está assumindo e o argumento dele vai ser simples, que ele está assumindo agora para montar a equipe para o próximo ano. Porque nas condições em que o Corinthians o chamou antes, como a Lili contou, foi lá no começo do ano, quando estava o Lázaro, depois quando o Lázaro saiu. A gente está falando de coisas do primeiro semestre. Ali sim era assumir um time para uma temporada 2023. Nesse caso, se ele assumir o Flamengo agora, nesse mês, vai ser assumindo pensando na próxima temporada. Então, para mim, nessa daí não é um problema pro Tite. E dá para criticar o Tite em não, talvez, querer assumir o Corinthians nessas circunstâncias da temporada? Não dá. Ele tem todo o direito de escolher o lugar que ele quer trabalhar. Exato. Certamente ele já recebeu outras propostas também. Quem assume o Corinthians agora, assume para 2023. Mas terça-feira tem Castelão. Não, tudo bem, mas você está assumindo para isso. Sim. Tô te contratando porque a gente precisa ganhar essa Sul-Americana. Ainda dá pra gente ganhar. Sim. Quem contratar se o Flamengo contratar um treinador agora, é pro próximo ano. Exato. Mas para tentar terminar bem o brasileiro, acho que tem 14 jogos para acontecer. Sim, talvez pra não no contar o próximo Bahia, ano estar na sim, Libertadores. aí você moldar o grupo muito à sua feição. Isso sem dúvida. E até por isso que você tá colocando, Bruno, também eu compartilho da sua opinião. Não me incomoda o Tite ter falado, não assumo ninguém para 2023. Eu acho que isso é muito mais uma declaração que pode, de repente, se acontecer dele assumir. É o tipo de coisa que não faz promessa a longo prazo, sabe? Ainda mais no futebol brasileiro. Acho que é muito mais essa questão do que falar da índole dele nesse aspecto. Acho que eu não vejo nenhum problema. Me incomoda mais o que o Prats levantou, que eu concordo também com ele. Que é da questão de não conversar com um clube que tem um técnico empregado. Isso. E no Flamengo, sinceramente, assim, também não gosto de ficar falando, tem que demitir o treinador. Mas nesse caso, a gente já sabe que o Sampaoli não vai continuar. Constrangedor com ele. Virtualmente demitido. É constrangedor a situação para todo mundo, pro Flamengo, pro possível novo treinador do Flamengo, pro Sampaoli. Então, era melhor já encerrar esse capítulo, já que tem a clareza que ele não vai continuar e que o Flamengo vai ter que pagar multa, do que ficar arrastando essa situação. Para mim é constrangedor para todo mundo. Até porque, né, Pedro, em nenhuma hipótese é discutida no sentido de assim, não vamos demitir o Sampaoli, porque se a gente não fechar ninguém, ele fica. Esse ponto não existe na conversa do Flamengo. Ele vai sair e ponto final, né? Não se fala nisso não, Maria. Assim, imagina até a reação da torcida, porque por mais que tenha essa meta aí de Libertadores e tudo mais, tem 14 jogos, mas o planejamento é para 2024 já. O Flamengo não tem mais nada para disputar, tem matematicamente o Campeonato Brasileiro aí, mas fica pelo matemático mesmo, porque tudo caiu por terra. Eu lembro que eu estava aqui na Gávea no início do ano falando, tem 7 campeonatos pela frente aí, 6 já foram e o 7º está pela questão matemática. Então é 2024 mesmo. E aí você vislumbrar esse final de ano aí com o Sampaoli, com tudo essa questão bomba que a gente já falou aí, de ambiente nervoso, de relacionamento difícil e tudo mais, você imagina isso até o fim do ano. Muita gente considera que aí sim até a Libertadores pode ir pro abraço e comprometer 2024. Mas se ele assumir agora, para mim a palavra dele está cumprida. De que não comandaria uma equipe nesse ano, porque ele está pensando na próxima temporada. Se vai dar certo ou não, se regrediu ou se evoluiu. Eu vou fazer a pergunta do outro quadro da próxima. Isso aí é só quando for confirmada a contratação, tá bom, Mari? Esse é outro momento do quadro. Pedro, obrigada pela participação no Sport Center. Fala, torcedor rubro-negro, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo, né? Tem aí a decisão aí do técnico que foi contratado pelo Corinthians e assim abre
portas para que Tite venha para o Flamengo, né? Sabemos aí que muitos torcedores não querem a contratação de Tite no Flamengo, mas é o que tem no momento aí que poderia solucionar mais essa crise que está vivendo o Flamengo. Já deixa aqui sua opinião se vocês querem Tite no Flamengo ou não, né? Vamos lá essa informação, mas antes tem um jogo também aí, no dia 30 aí contra o Bahia, né? O Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo aí. A torcida não aceita mais, né, o que está acontecendo aí, num baixo desempenho do elenco, né? E esse jogo aí tem que ganhar para dar mais um crédito à torcida e uma aliviada aí, né, na situação. Vamos lá essa informação. Tite garante que não seguirá a negociação com o Corinthians durante reunião com o Flamengo. Então aqui, ó, Tite já garantiu, né, que não vai fechar com o Corinthians, né? E foi a palavra dele, mesmo que sabemos aí que o Corinthians já contratou Mano Menezes, né? Que também seria possível, no caso da contratação de Tite no Corinthians, então o cargo lá já foi preenchido, aí já tem grandes chances aí que ele, no caso do Tite, venha para o Flamengo, né? Então aí a expectativa é grande que nas próximas horas o Flamengo anuncie a chegada de Tite, né? Vou ficando por aqui, peço por favor que você deixe um like no vídeo e participe, deixe seu comentário. Logo estou de volta aí trazendo mais informações do Flamengo. Vou ficando por aqui, até as próximas informações do Megão.